pastor, mais uma vez, pelo convite de estar aqui. Eu amo essa igreja, não preciso falar isso, né? Todas as vezes que eu venho aqui eu falo, mas é verdade, eu amo vocês. Eu amo chegar aqui, quando eu chego com um carro, assim, eu digo, que igreja amada, que igreja do Senhor. Como a gente não precisa ser da mesma denominação para se amar, né, irmãos? Porque nós somos do mesmo reino, do mesmo Pai. O que é uma placa de igreja? Nós precisamos da placa, nós precisamos do CNPJ. Existem algumas leis, né, no Brasil que a gente precisa cumprir e está tudo bem. Mas muito além disso, nós somos do mesmo Rei, nós somos do mesmo Pai, comprados pelo mesmo sangue. Imagina quando nós estivermos no céu, quantos irmãos nossos que nós vamos conhecer, inclusive os de outras gerações, né, que vieram antes de nós. Que alegria, amém, aleluia. Nós estamos numa sequência de pregações, certo? Então aqui nós estamos falando a respeito de determinados para vencer. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra lá em Abacuque 3. É um texto que nós conhecemos, e nós vamos ler alguns versículos deste capítulo de Abacuque. Abacuque 3:17, nós conhecemos, nós cantamos a respeito desse trecho das Escrituras, e ali o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Olha aqui para mim. Que texto é esse para falar sobre vencedores, sobre determinados para vencer? Irmão, esse texto, nesse momento, está falando a respeito de um cenário de desolação. Nesse momento, o profeta está falando sobre um cenário econômico ruim. A economia na nação, nesse momento, está ruim, porque não é difícil para a gente entender que na época em que isso foi escrito, as pessoas viviam da agricultura. O agro já era pop já naquela época, né? Eles viviam disso. E aqui, o profeta está dizendo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, não tem figo, não tem uva, não tem olivas para fazer o azeite. Você sabe que o azeite ele era usado não somente na culinária, mas ele era usado medicinalmente, ele era usado nos ritos do templo, ele era usado para fazer sabão, ele era usado para várias coisas. Não tinha, né? Ainda que não haja, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Agora ele vai além, né, do vinho e vai além do azeite. Ele diz, e se não haja mantimento sendo produzido no campo? E aí fala a respeito das ovelhas que são arrebatadas do aprisco, ou nos currais que não haja gado. Mas existe uma palavrinha ali, que na versão que eu estou lendo é a palavra todavia. E aí ele continua o texto, ele traz um cenário desolador, ele traz um cenário terrível, mas aí ele diz, todavia eu. E aqui está o segredo de nós sermos vencedores, irmãos. É quando eu e você olhamos para a circunstância e dizemos, todavia eu. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu fui olhar o que é esse todavia, pastor. Fui lá olhar o que é isso. O que todavia quer dizer? A gente entende, mas assim, eu não sou formada em língua portuguesa, então a gente pensa, mas o que é, né? Aí eu fui descobrir que todavia é uma conjunção, é uma palavrinha que liga uma frase à outra. Assim como é o mas, assim como é o porém. E o todavia, ele é uma palavrinha que vai ligar uma frase à outra, porém, a segunda frase é contrária à primeira. A língua portuguesa nos ajuda, ou a gramática nos ajuda a entender o que Abacuque está fazendo aqui. Ele fala de um cenário real, econômico, ruim.
ele fala de uma crise, ele fala de uma tristeza, ele fala do dia seguinte, depois do segundo turno, que a gente acordou tudo borocochô, eu pelo menos acordei. Ele fala de uma crise, ele fala de algo que não é difícil de se imaginar esse cenário, ou talvez até de viver esse cenário. E aí com a gramática ele diz, todavia eu. E aí ele diz, essa primeira porção que eu estou falando do cenário ruim, ele é possível, ele é físico, ele é humano, ele é natural. Todavia eu me alegrarei, não no cenário, mas no meu Deus. Não na economia, mas no Deus. E aí ele traz para si, ele não somente diz todavia eu, como ele diz, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Deus não somente de toda a terra, não o Deus somente de Abraão, Isaac e Jacó, mas o Deus da Jéssica. Diga o seu nome aí, o Deus, esse Deus, o Deus da minha salvação. E diante dessa situação ruim, ele toma uma decisão, e ele diz, é algo reflexivo, é algo que ele faz por ele mesmo. Ele toma uma decisão e diz, apesar da circunstância, eu vou buscar outra fonte de alegria, eu vou buscar outra fonte de contentamento, eu vou buscar outra fonte de provisão. Porque eu não sei você, mas quando eu olho para o meu futuro, eu tenho paz. Porque eu sei que o Deus que nunca deixou faltar nada para mim até hoje, não vai deixar faltar amanhã e nem depois. Sabe, irmãos, ainda que aconteça toda essa situação que tem aqui em Abacuque, no Brasil, sabe, eu creio, pastor, eu creio que as pessoas, os empresários, os donos de pequenos negócios, os que são do Senhor aqui no Brasil vão continuar prosperando, ainda que a economia seja ruim. Eu creio que os assalariados que são do Senhor e que trazem os dízimos, que trazem as suas ofertas, eles vão poder fazer com seu salário mais do que os outros fazem. Eu creio num Deus assim, eu creio num Deus que pode. Para mim, viver o vencedor, né, o ser o vencedor, é quando nós somos vencedores, apesar da circunstância, porque ela vem. Os homens maus estão por aí. O grande reset, a diminuição da população. Tinha uma época que quem acreditava nessas coisas era considerado, você acredita em teorias da conspiração. Irmão, cada vez mais as teorias estão aí provadas, né? Impressionante. Mas a Bíblia já nos fala sobre isso, de um cenário ruim, de homens maus. Mas a Bíblia é cheia de todavias e de poréns e de mas. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver quantos versículos que eles vêm depois, né? Vem um texto falando de um contexto ruim, e aí é usado a palavra mas Deus, mas então veio a palavra do Senhor. E essa palavra vem para mim e para você em 2022. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Mesmo num cenário terrível, mesmo numa situação, né, nessa realidade tão horrível que ele está falando, há uma realidade superior, espiritual, ligada e conectada a Deus, fora da esfera natural, fora do âmbito político, fora do âmbito econômico, fora do âmbito onde as coisas são naturais. Fora disso, há um Deus que é fonte para os seus. É fonte de alegria, é fonte de contentamento, é fonte de paz. A igreja sendo triturada pelo Império Romano, mas avançando. Jesus chega num contexto onde o Império Romano, ele tinha mão de ferro sobre a nação de Israel. Não era nem nação, era só um território, né? Era Judeia. E aí ele chega e fala assim,
eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá. Você está entendendo como a gente precisa aprender a viver uma realidade superior? Hebreus vai dizer que nós estamos numa aliança superior baseada em superiores promessas. Se eu e você não aprendermos a andar dessa maneira, altaneiramente, as circunstâncias vão nos engolir. As circunstâncias vão nos assustar. As circunstâncias nos vão fazer andar olhando para baixo. A figueira não está dando fruto, a oliveira, o produto da oliveira está mentindo, a economia, a bolsa oscilou, né? Um discurso é suficiente para fazer a bolsa cair. Sim, o mundo natural, meu irmão, é isso aí. Agora, o mundo espiritual é para aqueles que conseguem enxergar em Deus a sua fonte. Então, para nós sermos determinados para vencer, uma coisa nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele deve ser a fonte da nossa alegria, não o Jornal Nacional, não os índices da Bolsa, não os índices de desemprego. Aliás, caíram, né? Hoje eu vi uma reportagem de que os índices nunca estiveram tão baixos de desemprego na nossa nação. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda assim, ainda que o cenário seja bom também, irmão, ainda assim, os nossos olhos precisam estar no Senhor, no Deus da nossa salvação. E nós temos que aprender a nos alegrarmos nele. A palavra de Deus diz em Filipenses, dizem que Filipenses é a carta que nos chama a nos alegrarmos, né? Paulo fala, se não me engano, 4 vezes para nós nos alegrarmos. Filipenses 3:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, não na circunstância, não no produto da oliveira mentindo, não nos campos cheios, não nas boas notícias, alegrai-vos no Senhor. E depois ele repete isso, né, em Filipenses 4:4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Você está entendendo que a alegria do crente é algo que o crente precisa aprender a produzir? Alegrai-vos. Esperai até que Deus vos encha de alegria. É assim que ele está falando? Não. Alegrem-se. Ou alegrai-vos, dependendo de como a gente conjuga o verbo aqui. Alegrem-se. Olhem para o Senhor e tenham no Senhor motivo de alegria. E a gente precisa aprender a fazer isso. A gente aprende tanta coisa. A gente aprendeu a gostar de Coca-Cola. Um líquido que não é nada bom para a nossa saúde, é ou não é? E a gente, ai meu Deus, um dia quente, um gelinho no copo, aquele gásinho fazendo. Eu não posso mais tomar Coca-Cola, porque né, para não dar problema de açúcar alto que tem na família, então eu tirei refrigerante. Aí esses dias alguém virou para mim e falou assim, é verdade que tu não gosta de refrigerante? Eu falei, nossa, quem te falou isso? Mas tu não toma? Eu disse, não quer dizer que eu não tomo, que eu não gosto, porque né, eu nasci nesse mundo. E a gente aprende a gostar, a gente aprende a desenvolver o paladar, que a gente gostava de comer quando era criança, quando vai ficando mais adulto, né? Até quem não curte muito é chamado, você tem paladar infantil, né? Não consegue apreciar uma coisa mais elaborada, e a gente vai aprendendo essas coisas. E às vezes nós esquecemos de nos doutrinarmos, a nos alegrarmos no Senhor, a olharmos para o nosso Deus e falarmos, Ele é a fonte da minha alegria. Eu vou me alegrar com o que alegra o coração dEle, eu vou me alegrar com a sua palavra, eu vou me alegrar com a sua verdade, eu vou me alegrar com aquilo que Ele está fazendo na vida do meu irmão, porque ainda que eu esteja passando por um momento de silêncio na minha vida, mas se eu aprendo a me alegrar no Senhor, eu tenho a vida de tantas pessoas para olhar e dizer, olha só o Senhor agindo na vida desse meu irmão, glória a Deus. Então nós precisamos, para vivermos, né, uma vida de vencedores, se você quer ser um desse determinado a vencer, você está determinado a vencer, nós precisamos, dentre tantas coisas, aprender a nos alegrar no nosso Senhor. Salmo 16:11, se você quiser abrir, Salmo 16:11 diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida,
Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Se eu e você, que temos acesso ao Santo dos Santos, não aprendermos a desfrutar do ambiente do Santo do Santo e lá buscar alegria, contentamento, quem que vai fazer isso, meu irmão? Nós temos acesso, já foi ministrado isso aqui, nós temos acesso à sala do trono do universo, mas nós preferimos ficar na frente da televisão, vendo números, vendo índices, vendo notícias ruins, e ali o nosso coração se desespera, ao invés de nós irmos para a sala do trono, para o Santo do Santo, para aquele lugar que antes, figuradamente, uma pessoa só podia entrar uma vez no ano, mas agora nós, uma nação de sacerdotes, podemos nos achegar por Jesus a hora que nós quisermos, e nós não entramos neste lugar. Aprenda a se contentar com tudo o que o Senhor fez e fará na tua vida. Aprenda. Jéssica, como que eu faço isso? Pede para o Espírito Santo, me ensina a eu me alegrar na presença do meu Deus. Me ensina a eu me alegrar na palavra do meu Deus. Porque não tem como não ser vencedor na vida quando nós temos essa atitude. Amém? É uma atitude. Em segundo lugar, para sermos determinados para vencer, nós precisamos, como diz o texto em Abacuque, exultar no Deus da nossa salvação. Exultar é uma expressão de extrema alegria. É quando a gente não somente se alegra, mas a gente fala, a gente se move, a gente demonstra essa alegria. Isso é exultar, mais do que um gol na Copa. A gente se contenta com muito pouco, com muita migalha. A gente assiste um jogo de futebol que nós não estamos ganhando 1 centavo para aquilo. Não estou falando contra, tá, irmão? Está tudo certo, não é pecado, tudo bem. Quer assistir, assiste. Eu também, hoje estava assistindo, já fiquei chateada que a Argentina botou 2 gols na Polônia, já não gostei daquilo ali. Mas a gente aprende a exultar, uau, em coisas que são tão passageiras, né? Uau, o Brasil. Fez um gol. E às vezes a gente vem para o culto, um irmão conta um testemunho, a gente canta, a gente pode dar oferta, aí passa 5 minutos e a gente pensa, mais um culto, semana que vem tem outro. Meu Deus! Meu Deus! Daí é feito apelo, vem uma pessoa, só uma pessoa, já tive culto que tinha 10. Meu Deus, uma pessoa foi salva. Uma pessoa se rendeu ao Senhor, é para isso que a gente está aqui. E a gente fica ali, que bom, daqui a pouco começa as lutas, né? Meu Deus, se alegra com salvação. A gente precisa se condicionar, e quando eu uso essa palavra não no sentido ruim, mas de enxergar a beleza do reino de Deus. Enxergar a beleza no Senhor, nas coisas do Senhor, porque senão a gente se alegra com a Copa lá no outro lado do mundo, e a gente vem para o culto e Deus faz, e aí um irmão conta um testemunho e a gente fica, vamos ver quando vai fazer na minha, né? Irmão, quando tu tiver a fé que o irmão teve, quando tu tiver o coração que o irmão pediu e teve. Aí para ir trabalhar, a gente acorda cedo, vai ganhar dinheiro. Mas para orar, deu, né? Está chovendo, né? Vocês estão vendo como está chovendo? Como é que eu vou acordar de madrugada com uma chuva dessa? Mas está chovendo em cima de ti? Mas qual que é a relação, né? Não, está muito quente, não, está muito frio. Não, fui dormir muito cedo, fui acordar muito tarde. A gente sempre tem a gente gosta de uma desculpinha, né? Oh, Jesus, que bom que tu ama nós. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa aprender a exultar no Deus da nossa salvação. Ter essa alegria pela salvação. Se você já me viu pregar, provavelmente você já me viu usando esse texto, porque sempre que eu consigo, eu coloco esse texto, porque eu amo muito Isaías 12:3, que diz assim, e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Irmão, tirar água não é um processo fácil. Tirar água nesse contexto não é chegar naquele bebedouro chique que vocês têm ali, que eu não tenho nem estudo para tirar água daquele bebedouro, que eu fiquei na frente dele pensando, como é que tira água desse negócio?
né? Porque você vai lá, daí tem o copinho, daí tem o gelzinho, daí tem a torneira com água fria, com água quente. Daqui a pouco já vai, uma torneira vai sair chá, na outra vai sair café, porque está ficando chique. Cada vez que eu venho aqui é mais chique, né? E tá ali. Nessa época, nesse contexto aqui, tirar água, gente, era um processo complicado. Se era de balde, nem sei como é que era, mas se era de jogar o balde, até o balde chegar lá embaixo, tinha que entrar no ângulo certo para a água entrar no balde, depois puxar aquilo. A água pesa, irmão, e vai puxando aquilo até que chega em cima, e aí quando chega em cima, você tem a água no poço, mas você precisa levar essa água lá na sua casa. Então era todo um processo. Era todo um esforço que se tinha para tirar água. E o texto está dizendo, vocês precisam aprender a tirar água das fontes da salvação com alegria. É vir ao culto, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é colocar a palavra em prática, é receber uma palavra de exortação, é se humilhar na presença do Senhor. É um trabalho, não é por obras que nós somos salvos, você sabe disso, eu não preciso te explicar isso. Mas porque nós somos salvos, existem obras que nós precisamos aprender a andar nelas. Amém? E para nós sermos determinados a sermos vencedores, nós precisamos aprender a nos alegrar na salvação. Mais do que no carro, mais do que na casa, mais do que na promoção do emprego. E tudo isso está tudo bem, o Senhor dá. Mas é na salvação. Porque se você conquistar todos os carros, todas as casas, todos os apartamentos, os melhores empregos que esse mundo tem para te dar, no seu último segundo de vida, isso fica tudo para trás. E se você não está reconciliado com Deus, a tua eternidade é ruim. Agora, se mesmo não tendo a melhor das vidas, mesmo não tendo, Deus não me deixou ser a mais famosa do Instagram, do YouTube, não, Deus não deixou, Ele tem outras pessoas lá que estão lá, não sei nem se Ele quer aquilo ou não, mas se Ele não te fez isso que você gostaria que você fosse, mas se você está reconciliado com Deus, algo errado acontece aqui, você fecha o olhinho aqui, você abre os seus olhos nas mansões celestiais. Se nós vivermos só para o hoje, só para as coisas daqui, já foi falado isso. Se a nossa esperança em Cristo for só para esse mundo, que terrível, que vida vazia. Alegria da salvação, alegria da vida eterna, e ela já pode começar aqui. Mas ela é superior às coisas que a gente enxerga, às coisas que a gente vê, às coisas desse mundo. Depois desse texto que eu gosto tanto, né? Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12:4 diz, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Irmão, quem está vivo em 2022 para fazer o Senhor conhecido, somos eu e você. Esther já passou, Davi já passou, Abraão já passou, Paulo já passou. Quem que está vivo aí? Eu e você. É o nosso momento de fazer o Senhor conhecido. É o nosso momento de pregar o Evangelho. É o nosso momento de viver as Escrituras. É o nosso momento de sermos embaixadores aonde o Senhor nos levar. É hoje, é enquanto estamos vivos. E se eu e você não tivermos alegria, exultarmos de alegria na salvação, como que nós vamos fazer as outras pessoas se apaixonarem por Jesus, se renderem a Ele, virem aqui nesse ambiente tão bonito, aprenderem do Senhor? Nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Você já viu uma pessoa apaixonada por uma coisa ou por uma outra pessoa, como ela fala bem daquilo, como dá vontade? Uma pessoa que vem de uma viagem, para um lugar que você nunca imaginou ir, a pessoa vem e fala, você tem que conhecer aquele lugar, a viagem foi maravilhosa, que lugar maravilhoso, eu fui com a minha família, me diverti, olha aqui as fotos, e você diz, puxa, que vontade de ir. Ou então quando a gente fala de uma pessoa, por isso que a palavra diz que é para nós bendizermos, né? Quando uma pessoa chega para você e fala, você precisa conhecer aquela pessoa, eu conheci, ela é muito legal, vamos lá comigo na casa dela, você já vai com expectativa.
Eu falo lá em Florianópolis, na igreja que a gente tem lá, que eu amo os irmãos por conta de que os pastores falam bem deles, e aí quando eu vou conhecer os irmãos, eu já estou parcialmente apaixonada pela família, pelos irmãos. Por quê? Porque os pastores bendizem as pessoas da igreja. Eles são meus amigos, eles dizem, Jéssica, tu tem que ir com a gente lá na casa do irmão fulano, ele é muito legal, ele é muito querido, a mulher dele é muito gente boa. Aí tu já vai assim, aí a pessoa faz assim, ó, oi, tu fala, ai, não é que é querida mesmo? Nossa, que pessoa legal, me deu oi quando eu cheguei. Porque tu já está com essa predisposição no coração. Se eu e você formos apaixonados por Jesus, a hora que o amigo da empresa falar, me fala mais de Jesus, você vai falar, falo. Sabe, faísca no coração, nos olhos, o coração começa a transbordar. Agora, pois é, se morrer sem ele, já sabe, né? Vai para o inferno. Meu Deus, que boas novas são essas, né? Mas se você chegar apaixonado por Jesus, é muito provável que a pessoa também vai querer ouvir desse Jesus, e também vai querer se apaixonar por esse Jesus. Eu tenho uma amiga que dizia para mim, tu tem que falar de Jesus para mim, porque tu fala tão apaixonada por Ele, que eu quase acredito que tu realmente fala com Ele, que Ele fala contigo. Eu falei, não, mas Ele fala. Acho que ela me acha meio doida, mas um dia ela chega lá. Não, porque tu fala com tanto amor assim, ó, que parece que tu realmente fala com Ele. Mas eu falo, vem cá que eu converso mais contigo. Amém? Nós precisamos aprender a exultar, a falar do Senhor. João 4,14 diz assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, isso é Jesus falando, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu e você temos que ser essa fonte, essas pessoas que exultam na salvação, para que essas fontes possam correr. Para que Deus coloca uma fonte dentro da gente, irmão? É para tirar a sede dos outros. Lá na tua casa tu não tem fonte, tu tem torneira. Tu abre, enche um copo d'água, bebe e para ti está ótimo. Por que o Senhor não colocou uma torneira em nós e sim uma fonte a jorrar? Porque é para a gente tirar a sede de mais pessoas. Não é para ficar só para nós. Uma torneira para mim é suficiente. Mas para jorrar do Senhor eu preciso de muito mais. Você está entendendo? O Senhor disse, Jéssica, eu não vou entregar só para ti, é para jorrar através de ti. Irmão, não é só para o Senhor tirar a tua sede. As coisas no reino de Deus não são a respeito somente das tuas necessidades, mas principalmente que você leve a resposta às necessidades das pessoas. E é por isso que existe à tua disposição um rio para jorrar. Mas se eu e você não exultarmos nessa salvação, isso não vai acontecer. Se eu e você não dermos valor para o que o Senhor fez na cruz do Calvário, isso não vai acontecer. Nós precisamos encontrar o nosso lugar no Senhor, onde nós nos alegramos com Ele, onde nós nos alegramos e exultamos na salvação, para que essa palavra possa jorrar através de nós. E isso no reino de Deus é ser vencedor. Mais do que ter, é ser. Mais do que receber, é dar. Olha o reino onde a gente está. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmão, porque quem dá é quem tem, quem está suprido, quem está experimentando, quem conhece. E quem recebe é quem está em necessidade. Por isso que é melhor. Nós estamos num reino onde o maior serve. Nós estamos num reino onde o ofendido perdoa. Olha que loucura! Nós estamos num reino onde, ainda que tudo esteja ruim, ainda que o cenário econômico seja ruim, todavia nós nos alegramos no nosso Senhor. Esse é o reino para o qual nós fomos chamados. Amém? E por último, nessa noite, para sermos determinados para vencer, nós precisamos aprender a andar altaneiramente. Porque ele fala a respeito de um Deus que nos faz andar altaneiramente. Ou talvez a tua tradução diga, nos lugares altos. E aí você pode me perguntar, Jéssica, mas como eu faço para andar nos lugares altos? Você precisa andar com Ele, irmão.
Você precisa andar com o Senhor. Não existe uma fórmula. Pegue um avião, suba uma escada, se vista melhor, ore por um emprego melhor, ganhe mais. Não é essa a resposta. A resposta é: como que eu faço para andar altaneiramente? Ande com Ele. Caminhe com o Senhor. Se você quer ser um vencedor, ande com o vencedor. Ande com o Senhor, seja parecido com Ele, fale dEle, viva dEle. É Deus que nos faz andar em lugares altos. Os mais do que vencedores sabem que há uma realidade espiritual superior. E eu termino com o seguinte texto. Só me escute, são só 3 versículos. É Jesus falando lá em João 14:1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Se vocês creem em Deus, creiam em mim também. E aí ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E aí olha que lindo que ele fala no 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os lugares altos, os lugares celestiais, o céu, não é céu porque lá a gente não vai precisar trabalhar, porque lá não vai mais ter choro, não vai precisar trabalhar, não vai ter choro. Sabe por que o céu é céu? Porque o Senhor está lá. É por isso que o céu é céu. E quando ele está falando aqui de que ele vai voltar, ele diz assim: eu vou voltar, mas ele não fala assim: eu vou voltar para levar vocês para lá. Ele diz assim: eu vou voltar e eu vou tomar vocês para mim mesmo. Você está entendendo que você não vai para um lugar geográfico, mas você vai ser tomado pelo próprio Deus? Jesus está dizendo: eu vou voltar e eu vou levar você para mim, eu vou pegar você para mim. Se nós não enfrentarmos a morte, nós seremos arrebatados. E o arrebatamento é Jesus buscando a sua noiva para Ele mesmo. E Ele diz: para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E esse, meu irmão, é o lugar mais alto do pódio. É o lugar de vencedor que ninguém pode te tirar. É quando você vai finalmente, com tudo que você é, com o teu corpo glorificado, com a tua alma restaurada, com o teu espírito vivificado no Senhor, para sempre você estará com Deus, com aquele que te comprou, com aquele que te ama. E essa é a nossa maior vitória. Maior do que um legado que possamos deixar na terra, mais do que terras, mais do que dinheiro, mais do que herança, mais do que um nome. É quando eu e você estivermos com o Senhor, que foi preparar lugar, mas que vai voltar e vai nos levar para Ele mesmo. Esse é o nível do amor que Ele tem por nós. Ele não diz: eu vou levar vocês e vou deixar vocês num lugarzinho lá no céu, um lugar tão grande. Eu vou estar num lugar, vocês estarão em outro, mas já vai ser tão boa a vida de vocês. Fiquem alegres, vocês vão estar em algum lugar no céu. Não, Ele diz: eu vou voltar, eu vou pegar vocês para mim. Eu vou tomar vocês para mim, e eu vou arrebatar vocês para mim, e eu vou levar vocês para onde eu estiver, e aonde Ele for, nós iremos com Ele. Fique de pé no seu lugar, comece a se alegrar no Senhor, comece a agradecer ao Senhor, porque nada disso é por merecimento, nada disso é por obra, nada disso é por score, nada disso é se nós somos bonitos, se nós somos ricos, se nós somos famosos. Isso daí é tudo coisa que fica para trás. Tudo isso que ainda está à nossa frente, além de tudo que Ele já fez na salvação, tudo que ainda está à nossa frente, está à nossa frente, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o maior vencedor, porque Ele venceu a morte, justamente para que nós pudéssemos estar com Ele também. Ele venceu as nossas batalhas, para que nós fôssemos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e para que nós pudéssemos dizer: todavia eu. E eu gostaria que você aí no seu lugar, de olho fechado, você olhasse para as tuas circunstâncias e você olhasse para as tuas dificuldades, porque eu sei que todo mundo tem.
E eu gostaria que você dissesse para essas dificuldades, eu gostaria que você dissesse para esse vale, eu gostaria que você dissesse para talvez esse campo que não está dando fruto da tua vida, e que você dissesse aí no seu lugar: todavia eu me alegro no Deus da minha salvação, e eu exulto nesse Deus. Eu gostaria que você fizesse esse exercício de fé com os teus olhos fechados, dizendo: Senhor, eu tenho essa necessidade, mas ela não determina se eu vou ser vencedor ou não, porque eu resolvo nessa noite me alegrar no meu Deus, no Deus da minha salvação. Eu resolvo me alegrar na minha condição de filho. Eu resolvo me alegrar e viver altaneiramente. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda a andar altaneiramente, me ajuda a andar acima das circunstâncias, me ajuda a andar além das notícias, me ajuda a andar além daquilo que me trava, além daquilo que me falta, além daquilo que o meu coração chora. Mas eu quero aprender a me alegrar em Ti, a exultar no Deus da minha salvação e a viver com Ele altaneiramente. Faça isso aí no seu lugar, adore o Senhor, diga a Ele: Senhor, Tu és maior do que tudo que temos, do que tudo que somos. Nós